Agora mais um pouquinho de economia para você. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros para 13,25% ao ano e deixou claro que novos cortes vão acontecer. Tanto para o governo como para empresários, a decisão é o início de um novo ciclo na economia brasileira. Acompanhe com Misael Mainetti. Dos 9 membros do Comitê de Política Monetária, 5 votaram pelo corte de meio ponto percentual, incluindo o Gabriel Galípolo, indicado recentemente pelo governo. Responsável pelo voto de Minerva no Copom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo de ofensiva de Lula, desempatou a decisão a favor de redução da taxa Selic para 13,25% ao ano. Conforme comunicado, o Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50%, mas considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de meio ponto percentual em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista e a convergência da inflação para a meta. Ao justificar a decisão, o comitê assinalou que a conjuntura atual demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Ainda segundo o BC, o Copom prevê redução da mesma magnitude nas próximas reuniões e avalia que esse é o ritmo apropriado para o sucesso desinflacionário. O tão esperado corte na taxa básica de juros foi comemorado por integrantes do governo, políticos e empresários. A expectativa é que a decisão do Banco Central abra caminho para um ciclo gradual e sustentável de redução da Selic. A Confederação Nacional da Indústria considerou acertada a queda de meio ponto percentual na taxa básica de juros. A entidade espera que, mantido o cenário de controle da inflação nos próximos meses, sejam realizados novos e mais intensos cortes na Selic nas reuniões à frente. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, avalia que os juros menores abrem caminho para mais investimentos e aumento da produção no início de 2024. Isso pode trazer, ainda no ano de 2023, uma melhoria no setor produtivo, mas com certeza, no primeiro trimestre de 2024, nós vamos ter um aumento da produção industrial. E também podemos já arriscar um palpite que o PIB do Brasil pode até crescer mais do que 2,5%, como está previsto hoje, em função desse novo ciclo. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma taxa mais baixa é importante para a geração de empregos e o crescimento da economia. Um clamor muito forte da sociedade, do setor produtivo nacional, e essa iniciativa é uma iniciativa que precisa ser enaltecida pela presidência do Senado, pelo que cumprimento o Banco Central, o seu presidente Roberto Campos Neto, e quero crer que seja o início de uma saga de redução da taxa de juros no Brasil. Em conversa com jornalistas logo depois que a redução da taxa foi anunciada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou satisfação com a decisão do BC. Haddad falou em início de um longo trabalho. Nós não estamos no fim de um trajeto. Nós concluímos um primeiro ciclo de medidas, começou pela Câmara, Senado, Fazenda, Banco Central. É um começo de trabalho que será longo ainda. Nós temos grandes desafios pela frente e o próprio comunicado do Copom deixa claro isso, que vai manter um passo, aguardando os desdobramentos dos trabalhos junto ao Congresso Nacional, junto ao Judiciário, ao Poder Judiciário, para que tudo concorra para o bem da economia brasileira. Após diversas críticas do governo ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta da manutenção da Selic, Haddad disse que o corte dos juros foi uma decisão técnica e não uma concessão do Banco Central. Era uma situação de votação apertada mesmo, por várias opiniões no mercado, muitos economistas falando sobre o assunto, todas opiniões dignas e legítimas, mas eu tenho certeza que o voto dele foi um voto totalmente balizado em considerações de natureza técnica. Haddad mandou uma mensagem a Campos Neto após a reunião do Copom e disse que os dois têm um longo caminho de parceria e ficaram de conversar sobre projetos de desenvolvimento para o Brasil.
Hora de mais análises para você. Diogo Schelp e Haddad, logo depois dessa decisão do Copom do Banco Central, destacou a boa relação entre a equipe econômica do governo e integrantes da autoridade monetária. Mas, de fato, foram muitas as críticas desde o início do governo feitas pelo presidente Lula. Agora, essa decisão de ontem, com o voto de Minerva, justamente do presidente Roberto Campos Neto, isso alivia tensões ou as críticas de Lula devem continuar? Nívia, se a gente observar aí a fala de Haddad, né, isso indica uma redução da tensão. Mas lembrando que Haddad, no começo do governo, no começo dos primeiros meses, na relação com o Banco Central, ele tentou estabelecer um diálogo aí com o Roberto Campos Neto, dizia que tinha uma boa relação, mas ele estava insatisfeito nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos meses, porque considerava que essa redução da taxa Selic já deveria ter acontecido em reuniões anteriores. Mas veio uma redução de 0,5 ponto percentual, que foi, inclusive, cantada por Haddad antes da reunião. Ele havia, solicitado e dito que essa seria uma redução plausível, e isso, obviamente, reduz as tensões e reduz os argumentos, principalmente porque, junto com Campos Neto, votaram os dois recentes indicados para diretorias no Banco Central. Eles também votaram pela redução de 0,5 ponto na taxa da Selic. Então, não 0,75, como alguns também queriam. No entanto, há alguns economistas que dizem que isso coloca um desafio muito grande em relação à inflação, né? Porque ainda há pressões inflacionárias à vista, há uma meta de inflação no ano que vem para ser cumprida e uma redução muito acentuada, segundo esses economistas, poderiam colocar em risco a busca dessa meta. Então, agora é momento de observar o efeito dessa redução, se haverá pressão inflacionária ou não, e esperar que realmente venham os impactos positivos, que mais crédito mais acessível, investimentos retornando, enfim, empregos sendo gerados, tudo aquilo que se espera para a melhoria do país. Ô Capês, o mais importante é o início de um movimento, né? Claro que o Banco Central vai continuar monitorando para saber como é que se comporta a inflação, mas pode ser o início de algo mais positivo, né? O mais importante é que a autonomia do Banco Central vem sendo respeitada. O importante é que o movimento político, a pressão política, a vontade dos políticos não prevaleça sobre a decisão dos técnicos. Então, foi feito um debate acirrado, veja, 4-4, o presidente do Banco Central tem que fazer o voto de Minerva, significa que há uma certa dúvida, e uma dúvida é muito mais com relação à perspectiva do que uma análise de diagnóstico. Então, há um otimismo maior em se permitir um corte de 0,5 e não 0,25 na taxa de juros. A gente espera que isso tenha uma repercussão extremamente positiva. E um outro lado também que tem que ser destacado é que agora talvez haja uma convivência mais harmoniosa entre o presidente do Banco Central e a equipe econômica do governo federal. Porque essas brigas acabam não levando a nada e criam uma certa desconfiança por parte do mercado. Tomara que tenha sido para o bem e mais, tomara que o Roberto Campos Neto tenha tomado uma decisão, como disse o ministro Haddad, técnica, e não com medo da pressão que ele poderia sofrer se fizesse o voto de Minerva de desempate contra o interesse da equipe econômica. E a gente continua falando sobre essa decisão do Banco Central de ontem de baixar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Agora na presença do economista Alan Gani. Alan, bem-vindo mais uma vez, bom dia para você. O nosso comentarista Diogo Schelp já destacou que esse resultado, essa redução de 0,5 ponto percentual já havia sido precificada pelo ministro da Economia, mas não era o que esperava o mercado. Surpreendeu? Exatamente. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência. Surpreendeu, o mercado esperava 0,25 pontos percentuais. Eu, inclusive, também esperava 0,25 pontos percentuais. A verdade é que veio 0,5 ponto percentual numa votação bastante dividida, um 4-4 ali com um voto de Minerva do presidente do Banco Central. Pesou para essa decisão mais acentuada de queda da taxa Selic o arrefecimento da inflação corrente, a redução do nível de atividade econômica, indústria e comércio. Inclusive, no seu comunicado, o Banco Central disse que essa redução deve continuar para os próximos trimestres, mostrando um efeito já defasado da política monetária, essa política de juros altos, fazendo efeito aí no mercado real,
penalizando a atividade econômica, mas controlando a inflação. A ancoragem das expectativas inflacionárias, quer dizer, a projeção lá do Focus diminuindo. Então, tudo isso permitiu uma redução da taxa de juros. E o mais importante, Lívia, o Banco Central, no seu comunicado, contratou mais quedas de meio. Ele disse o seguinte: para as próximas reuniões, esperamos quedas em igual magnitude. Então, provavelmente, na próxima reunião, teremos de 13,25% indo para 12,75% ao ano. Seguimos acompanhando os desdobramentos e contando, como sempre, com as suas análises. Bom trabalho. Obrigado.